pelo Espírito Emmanuel, ditado para o Chico Xavier. Ajuda sempre. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Está em Atos, versículo 21 a 13. Constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos, aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto. Mas os companheiros choram e se lastimam, e do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa. Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza-lhe a resistência. Jesus chorou no horto quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo de seu pranto junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Ao invés de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende-lhe as mãos. Então vamos, nesse momento, encerrar os nossos olhos, entregar as nossas preocupações ao alto e vamos nos sintonizar com os nossos amigos espirituais que aqui se encontram, que vêm prontamente nos assistir, nos amparar durante esse momento de estudo, em que nos unimos em nome do nosso Mestre Jesus. Que tenhamos a capacidade de abrir nossas mentes e os nossos corações. Que possamos receber as mensagens de hoje como sementes de luz que virão a florescer nos momentos em que mais necessitamos. E nesse momento em que nos sintonizamos com o alto, pedimos o amparo, a proteção dos nossos amigos e principalmente do nosso Mestre Jesus, para que tudo possa transcorrer na melhor sintonia, com amor, com alegria, com normalidade, e que todos que aqui se encontram encarnados e desencarnados possam ser beneficiados desses momentos em que nos unimos em nome de Jesus, em nome do amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Quem gostaria de iniciar a leitura? Uai, não é, Cris? Eu posso começar. Pode. A vida responde conforme programada. As atividades prosseguiam árduas,
tendo-se em vista o número de vítimas. Aí aparece agora um negócio aí na tela que a gente... Tem alguma coisa mexendo aí, Lu. Espera aí, tem um quadradinho. Bom, tendo-se em vista o número de vítimas que foram arrebatadas pela grandiosa tragédia. Lamentavelmente, sem qualquer preparação para o enfrentamento da realidade espiritual. Cris, só um minutinho, por favor. Isso aqui é do próprio Zoom. Está mandando fechar a janela enquanto compartilha a aplicação. Eu não entendo. Vou recompartilhar. Eu estou achando que é do Adobe, viu? Não, isso também acontece com o PowerPoint. Vamos tentar. Ok? Ok. Então, vou lá. Lamentavelmente, sem qualquer preparação para o enfrentamento da realidade espiritual, debatiam-se nas amarras fortes do corpo em putrefação, tentando reanimá-lo, a fim de recomeçarem o banquete dantesco das ilusões. Quando os esforços não se coroavam de êxito, o que jamais acontecia, o desespero alucinava-as, demonstrando que viveram apenas para as sensações. Posso ler agora? Pode. Certamente havia muitos espíritos enobrecidos pelo trabalho e pela dignidade, pela fé religiosa esposada, pelos valores morais a que se entregavam, que eram socorridos por familiares queridos, que os anteciparam na romagem da imortalidade, por abnegados mentores que os auxiliaram na jornada terrestre. Referimos-nos à maioria, à mole humana descuidada, para a qual a existência é apenas uma viagem ao país das quimeras, sem o sentido profundo de que se reveste. Agora poderia mais alguém? Pode ser eu? Alguém Algum gostaria de comentário? comentar? É. Pode. Algum comentário já que ele está chamando a atenção para como que a gente vive sem se preparar espiritualmente, não é? Mas aí vem aquela pergunta: será que nós estamos de fato preparados? Será que o nosso conhecimento do Espiritismo, de Jesus, de caridade, amor, será que isso já é o suficiente para a gente conseguir se despojar dos corpos quando a gente desencarnar? Essa que é a questão, né? O corpo estava em putrefação, já é impossível ter qualquer característica até da pessoa, porque a gente está falando aí de 6 meses após, né? E, no entanto, estava lá o espírito agarrado, querendo ressuscitar, querendo voltar, não aceitando de jeito nenhum. E é uma questão muito, muito delicada, né? Eu tendo a não acreditar que nós realmente não estamos preparados, não. E a gente passa por algumas dificuldades e a gente tem que contar, sim, com o socorro dos amigos, né? A gente tem que fazer muitos amigos espirituais para aí, sim, sermos socorridos, porque é difícil se preparar para o desencarne. Aí, complementando, Zé Luiz, a gente pensa hoje como seria esses desencarnes assim que está tendo tão bruscamente, né? Eu vejo que realmente é necessário que a gente entre em prece mesmo e peça socorro mesmo, né? Para que esses espíritos eles se permitam, né, ser socorrido. Como o livro está falando da transição planetária, né, a gente está na pandemia agora e a gente vê o quanto a prece é necessário, né, que é exatamente isso, a gente não se sente ainda preparado para desencarnar. Tanto é que quando a gente sabe uma notícia de um amigo muito próximo que desencarna, assim, a gente fica meio perdido. Daí a gente imagina como seria a gente, né? É bem legal isso que você levantou agora, nesse pensamento, né? Eu acho que o trabalho deles no além é bem forte, é muito forte,
Eles devem estar tendo um trabalho enorme e a gente tem que sempre colaborar também daqui para lá, né? Para ajudar com as preces a diminuir essa aflição de quem está partindo, das famílias que estão chorando. Eu acho que é por aí. Isso, e chama atenção para a gente também, para nós mesmos. De novo, é esse olhar voltado para nós, para que cada vez mais nós reflitamos sobre a vida espiritual. Cada vez mais esse trabalho de desapego, cada vez mais esse trabalho de doação, de prestar atenção ao outro, à solidariedade, à fraternidade, aos aspectos reais da vida espiritual. Então, nós ainda somos muito apegados às coisas daqui, dessa existência. Então, ele está chamando bem atenção logo inicialmente para isso, né? Tem que também ter em mente as condições diferentes, né? Enquanto o tsunami, né, um grande acidente, uma grande inundação, né, as pessoas não sabendo para onde correr, já a Covid tem outra forma de ser, né? Que uma grande maioria está morrendo em coma induzido. Então, assim, na verdade, aparenta estar num grande sono. E muitas mensagens espirituais já falam que isso está dentro de uma programação, que, na grande verdade, muitos estão desencarnando, era assim, era para ter desencarnado num acidente, numa queda de avião, num terremoto, e migrou-se para, já vamos aproveitar a ocasião, e estão desencarnando porque estava programado mesmo. Então, o trabalho que está tendo no mundo espiritual, como ele chega para a gente, é que como acordar. A grande dificuldade deles é acordar esses. A gente tem que lembrar que já tem desencarnados há mais de um ano, né? Então, como acordar desse sono de um ano, né? Já imaginou uma situação dessa? Então, essa é a grande dificuldade hoje. E muitas mensagens dizem isso, que a gente precisa... a oração, simplesmente, ela ajuda e ajuda muito. Mas é necessário a gente dedicar um tempo, é necessário... Hoje, eles pedem para a gente fazer isso. Que a gente dedique, né? Lembra daquele horário que a gente tem do lado do Evangelho no Lar, né? A gente dedica uma meia hora, 20 minutos. Então, a gente dedicar logo após, né, de preferência, uns 15 minutinhos de concentração, silêncio, para que eles se usem das nossas emanações melhores possíveis para ajudar, porque a gente tem que imaginar que as casas espíritas estão fechadas. Então, existe uma grande dificuldade. E aquelas que estão funcionando com um número de médiuns muito reduzido. Então, a espiritualidade, eles já sabem, para o trabalho seja feito, é necessário de médiuns, de presença, e nossa, né, ajudando nessa grande dificuldade que é essa transição planetária. Ô Zé, você poderia aproveitar já no curso da sua contribuição e ler o parágrafo seguinte. Eu acho que a Sônia ia ler, não era, não? Não sei, era a Sônia? Eu ia, mas se você quiser ler, pode ler, Zé. Não, desculpe, Sônia, não, eu não sabia. sabia. Pode ser você, Soninha, com certeza. Depois você engrena aí, logo depois de você, então. Tá bom. Então, vamos lá. Como, porém, o amor de Deus está sempre presente, não lhes faltavam socorros efetivos do mundo espiritual, como ocorreria em relação ao nosso pequeno grupo de afeiçoados ao bem. Encontrava-me atendendo a uma senhora desencarnada, ajudando pelo irmão Oscar, que tentava romper inutilmente os liames perispirituais, experimentando muitas angústias. Dei-me conta do seu estado adiantado de gestação, notando a presença do espírito feto, que se encontrava adormecido após a morte orgânica, porém imantado ao corpo da mãezinha.
Sem saber como proceder, recorri à ajuda do benfeitor, que, solícito, acercou-se-nos, sugerindo que, primeiro, tentássemos adormecer a genitora, a fim de ser providenciado o parto. Concentrando-nos ambos, aplicamos energias calmantes na senhora aflita, que lentamente acerenou-se, adormecendo. Continuo? Vamos O doutor... comentar, né? Sim. Quem diria que faria-se um parto em um espírito desencarnado, né? Alguém já fez essa isso pergunta? que eu ia perguntar. Eu nunca vi isso. Eu Eu pensei. ia perguntar isso. E um monte de gente curiosa, hein? Olha só. Poxa, mas é bom ser curioso. É bom, é bom. Assim, algumas coisas, eu já vi até espíritos falando, alguns, assim, é tão vasto esse campo do trabalho espiritual que a gente pode até dizer assim que existe a possibilidade de um espírito, né, um desencarnado, servir de médium a outro espírito para poder trabalhar. A gente acha que médium é só quem está aqui na Terra, né? Mas no mundo espiritual, um espírito pode ser médium de outro para que seja um trabalho diferente. Então, são tantas possibilidades, isso é só uma delas, né? Imagina, é necessário fazer um parto porque um espírito está apegado ao corpo da mãe. Já tinha morrido, e aí é fácil a gente ver que morrer e desencarnar são duas coisas diferentes. Morreram, mas não desencarnaram, estão imantados. E olha, como é que é isso, né? Um feto, e ainda aprisionado lá. E para você não conseguiria salvar o feto, a não ser fazendo entre aspas, um parto. O Zé, explica para a gente a diferença entre morrer e desencarnar, para ficar mais claro para todos, por favor. Eu tento olhar para o lado lúdico, né? Morrer, todo mundo morre, porque cessa o organismo para. Se parou o organismo, morte. Mas desencarnar, não. Desencarnar é você desligar do corpo. E até a espiritualidade nos orienta dizendo que isso acontece, demora um pouquinho. Daí aquela ideia, né, de ter cuidado com você que quer fazer quer cremar seu corpo, peça àqueles que vão te acudir, que vão fazer isso, que demore um pouquinho para que você, de fato, se desprenda totalmente do corpo, para não sentir as mazelas de uma coisa dessa. Isso é só um exemplo. Então, essa é a sua leitura, né? Não é de Kardec. Entendi. Sim. Mas Chico Xavier uma vez relatou que ele estava visitando um cemitério e que tinha uma pessoa que estava, quer dizer, um espírito, né? Um espírito, que estava muito grudado ainda no seu corpo e que não saía de lá. Tipo assim, o corpo apodrecendo e ele não se soltava de lá. Existe isso também, né? Quando a pessoa está pegada demais. Sônia, a gente dá a esse processo o nome de cristalização ou fixação mental. Quanto mais materialista for o espírito, mais apegado, melhor dizendo, o espírito for à matéria, ele concomitantemente também é apegado ao seu corpo físico. Então, quando se dá o processo da desencarnação ou do desenlace, ele continua pensando, claro, por conta dessa cristalização mental, que ele continua vivo na matéria, na carne. E aí é um sofrimento atroz, porque ele vê, literalmente, né, o seu corpo fenecendo, né, dia após dia, sem nada poder fazer. Aí entra naquela questão do choro e ranger dos dentes. Uhum. Entendeu? Foi isso que o Chico Xavier relatou uma vez. É o Carlos Barcelli, né? Que relata alguns fatos, algumas histórias do Chico. Perfeito. Obrigado, Sônia. Zé, quer continuar? Eu tenho um comentário rapidinho, posso? À vontade. Vai um pouquinho para cima, Luciano, faz um favor, onde tem um início que ele fala do amor de Deus presente. Vai um pouquinho para cima, faz um favor. Aí, como, porém, o amor de Deus está sempre presente. Paro por aqui. Ontem, depois que a gente fez o estudo, a gente fez o evangelho, e a Cris ela fez um comentário que eu achei brilhante. Aí eu queria pegar um gancho da fala da Josi e do Zé.
nós estamos agora num momento de pandemia, onde estão ocorrendo tantos desencarnes, é tanto sofrimento, é tanto choro, é tanto ranger de dente, mas esse momento nos traz grandes oportunidades, grandes. Vamos pensar a Cris ontem ela fez um comentário que eu comecei a pensar, falei, puxa, é verdade, né? Que até mesmo o traficante, o pior deles, que já juntou tanto dinheiro com o tráfico de drogas, com a venda, não importa. Tem a oportunidade agora de parar e ajudar quem precisa. A mesma coisa acontece com o político corrupto. Então, mais uma vez, vem a oportunidade do alto, em que, até mesmo, que a gente poderia dizer assim, os piores, aqueles que mais prejudicaram a sociedade, têm a oportunidade de falar, peraí, vamos ajudar, vamos fazer algo, vamos mudar. Deixa agora eu contribuir para aliviar o sofrimento do próximo. Tem a oportunidade também. Então, cada vez mais, mas vamos pensar numa outra situação. Aqueles que já enredaram por esse caminho da maldade, do egoísmo, do materialismo, como a gente está falando agora, e não querem sair desse caminho, eles vão cada vez mais entrar por esse caminho, por essa estrada extremamente perigosa. Então, aí entra de novo o que a gente já vem falando nos estudos, da separação, da seleção natural, da separação entre o bem e o mal, o joio e o trigo. Mas Deus, até o último momento, ainda dá a oportunidade daqueles que seguiram por aquele caminho perigoso, por aquele caminho do egoísmo, de parar e de fazer algo em bem àqueles que estão sofrendo. Né? É interessante isso aí. Então, isso me chamou muita atenção. Como, porém, o amor de Deus está sempre, isso eu devia ter em letras maiúsculas e negrito, sempre presente. É muito isso. Bom, Marcos. Zé, quer continuar? E deixa bem claro que não falta socorro no mundo espiritual para ninguém. Ninguém. Falta a aceitação, né? Muitos não aceitam o socorro. Muitos, é aquela história de que a gente pode ajudar, pode ensinar quem quer aprender. Mas quem não quer aprender, mas não vai... falta. Mas não falta, né? Não falta socorro nem professor. Perfeito. Gente, vamos lá, dar uma aceleradinha, que já são 20 para as 5 e o capítulo é longo. Quer continuar, Zé? Vamos lá. Dr. Charles pediu a Ana que atendesse ao filhinho, enquanto ele aplicava recursos especiais na área do chakra coronário, do pequenino, diluindo a energia densa que se foi alterando, mudando de tonalidade e de formato, até diluir-se como um fio que se esgarça, sendo separadas totalmente as fibras de energia que os uniam. Nesse momento, observamos que a gestante movimentou-se, embora adormecida, e expeliu uma espessa massa uniforme, como se fora o parto. Logo nos demos conta que se tratava da condensação mental de ambos, filho e genitora, acumulada no útero, em cujo claustro desenvolvia-se a gestação. A partir desse momento, o seu sono tornou-se reparador e tranquilo. Vê que coisa, né? Mesmo nessa condição toda, né? Feito, né? Uma mentalização, né? Quando a gente fala de nosso lar, fala de umbral, fala de todas essas coisas, tem sempre uma mentalização, uma formação, né? Então, imagina, é um corpo deitado, apodrecendo de uma grávida, sendo com o espírito da genitora ali agarrado ao corpo e o feto agarrado ao corpo da mãe. E para a libertação daquilo foi necessário, entre aspas, criar-se um parto de fato, com expelição tudo do feto. E agora? É coisa que a gente tem que aprender muito ainda, né? Perfeito, Zé. Eu vou pedir, por favor, Eunápio, já que nós vamos entrar numa área biológica, se ele puder fazer a leitura desse parágrafo seguinte, até lá embaixo, no final, onde
nós temos no caso em tela, poderia fazer leitura, Elnap, com a sua observação? Não deve estar ocupado. Bom, então, vamos lá. A gente mesmo lê, depois, se ele estiver presente aqui, ele está na sala, mas ele deve estar dando uma saidinha. Aí ele comenta. Na etapa final do processo, o espírito, é bom pontuar, né, que o Zé colocou, realmente muito bem colocado, a questão que todo esse processo se deu no plano espiritual. E na ordem, na condição de espírito, as dores são exponencialmente maiores, porque já não tem mais o corpo físico que analgesia as dores espirituais, as dores morais, que não lograra a bênção da reencarnação. Ou seja, o bebê, o feto, não reencarnou. Experimentou, então, um grande choque enquanto vimos o corpo da desencarnada absorver os fluidos densos que o retinham, sendo atraídos pelo seu cadáver. Aqui, na verdade, é um quadro real que o Manuel nos traz, Manuel Filomeno de Miranda, acerca desse processo nessas grandes catástrofes, né, com esses grandes, digamos assim, esse processo, né, de desencarnação em massa ou de resgate coletivo. Então, em qualquer situação que nós leamos, ou que nós assistamos, ou que a gente até mesmo veja, sempre que trouxer alguma informação acerca do resgate coletivo, nós já temos em mente, a partir desse momento, né, que esses processos se dão, sim, no plano espiritual. Inclusive, como ele colocou aqui, né, como o bebê não nasceu, né, e experimentou esse grande choque do desencarne antes de reencarnar, percebeu-se no corpo da mãe, no corpo físico da mãe, absorvendo, olha que processo interessante, gente, embora seja extremamente triste, absorvendo os fluidos densos que retinham o espírito ao corpo, sendo atraídos pelo seu cadáver. Já estava morto, né? Olha o que é a fixação mental, como está no parágrafo anterior. Notei curiosamente que, de imediato, o processo de decomposição tornou-se mais rápido, apesar de já o haver iniciado. Naturalmente, né, 2 ou 3 dias atrás. As bactérias encarregadas da destruição dos tecidos pareceram vitalizadas, aumentaram infinitamente, com voracidade, que não tivera ocasião de perceber anteriormente. Bom, aqui nós iríamos solicitar ao nosso amigo e companheiro Elnap que fizesse algum comentário. Eu não sei se ele já retornou, mas seria interessante que fala justamente da questão orgânica, né, da decomposição desenvolvida através das bactérias naturais, né, no nosso corpo, e que fazem que promove o processo da decomposição. E nesse caso aqui especificamente, parece que houve, né, um up, né, porque como pareceram vitalizadas, parecia que elas tinham aumentado, né, o seu poder de decomposição, como também aumentaram infinitamente e com voracidade, e que não tiveram ocasião de perceber anteriormente. Ou seja, nesse caso especificamente, pelo que nós entendemos, houve uma aceleração no processo de decomposição do corpo da mãe, principalmente porque ela auriu, né, o espírito auriu para o seu corpo a energia que estava no corpo do filho. Vocês concordam? Foi o que eu entendi. E o que vocês acham? Difícil. É o que está escrito, né? Dá para. É o que está escrito. Agora, eu não sei a explicação no aspecto da biologia, mas, pelo que está escrito, é isso. Que bom. Porque diz que tornou-se mais rápido. Tornou-se mais rápido, acelerou o processo. Acelerou o processo. Isso. Obrigado, Raquel. Doutor Charles. Marcos. Um ponto anterior a esse, que é o ponto que fala justamente da questão do parto e tudo mais. Acredito que, como ninguém tocou no assunto, alguma pessoa que pode não ter lido vai ler outras obras e vai
vê aquela colocação de que quando o espírito ainda está na questão do feto, em que ele chega um momento do sono e tal, ele se despreende, ele se apresenta do outro lado como um adulto. Isso aí pode causar confusão na cabeça das pessoas. Eu fiquei matutando aqui sobre isso. Falei, como é que ele está ali em feto, preso à mãe? Chego eu à conclusão que essa questão se deu por conta da desencarnação pelo trauma. Então, ele não pode sair na condição de adulto como sai uma criança recém-nascida, ou ainda o feto, que fica meio lá, meio cá. A gente tem essas informações, né? Inclusive tem palestra da Nete Guimarães explicando isso fisiologicamente, mostrando por quê. O feto tem poucas células, o perispírito tem muitas células. Então, aquele espírito ainda está mais no plano espiritual do que no plano carnal, porque as células são ligadas, o perispírito é ligado à carne, célula a célula. Então, isso tudo, alguém lendo outro livro mais tarde e tal, peraí, aquela informação não bate. Esse espírito tinha que sair e tinha que acordar para um adulto do outro lado. Mas o Filomeno de Miranda está dizendo que ele ficou preso ali ao corpo na condição de feto. Então, acho que a gente tem que raciocinar sobre isso. E o que me leva a concordar com esse relato é a questão de que foi uma desencarnação, tanto da mãe quanto do feto, pelo trauma do tsunami, que deixou os dois em estado de perturbação a ponto desse espírito não se conseguir desligar para a condição de adulto e ficar ali na condição de feto. Era só isso que eu queria pontuar. Muito bom, Marco. Muito bom. Eu acho que o Nápio voltou e ele levantou a mãozinha. Nápio, está na sala? Eu tô, pessoal, porque está muito enrolado aqui a internet hoje. Hoje a briga está demais. Estão me escutando? Alto e claro. Deixa eu falar um negócio para vocês. Você falou sobre o processo de morte celular. O processo de morte é praticamente como se fosse uma onda. É muito engraçado isso, né? É uma onda que se dá no organismo. Em determinado momento, né, por uma série de fatores bioquímicos, digamos assim, principalmente no que a gente fala sobre a respiração celular, né, que eu falei mais ou menos para vocês que se dá dentro da mitocôndria, né, praticamente é ali que se dá o processo de respiração celular. Pois bem, quando ocorre um desequilíbrio por vários fatores, né, que desarmonizam o processo de respiração, né, e uma célula morre, depois o mesmo dá para uma segunda célula, depois o mesmo se ocorre na terceira, na quarta célula, e aí como uma grande onda, né, aquilo se espalha rapidamente por todo o organismo humano, né, e aí que se desencadeia o processo de morte, né? Morte na bioquímica, a vida na bioquímica é a manutenção constante de um determinado equilíbrio químico, equilíbrio bioquímico que se dá à vida, né? Na parte simplesmente material. E a morte é justamente um desequilíbrio a tal ponto que o estado novamente de harmonia não pode ser mais feito, né? Quando esse estado de harmonia não pode mais ser equilibrado, digamos assim, na balança, né? Pendendo sempre para um lado de morte, né? Da não recuperação do estado anterior, e aí leva então à falência de 1, 2, 3 milhões de células, e aí se espalha de forma bastante múltipla e tal como onda no organismo humano, e aí dá morte no indivíduo. Leonardo, eu tenho uma pergunta rapidinho. Isso também não estaria mais ou menos ligado ao que você falou agora, ao processo do próprio câncer? Sim, o câncer é justamente isso, né? O câncer é justamente uma multiplicação exagerada de umas células, né? Que desequilibram a harmonia de um todo, né? Todavia, enquanto o organismo tenta se equilibrar, o câncer ele pode se expandir, mas ele não danifica tanto. Quando chega um determinado momento que ele se expande a tal ponto que o desequilíbrio, né, não consegue mais voltar ao equilíbrio anterior, né, ou por produção excessiva de toxinas, né, ou por consumo excessivo de nutrientes, né, em determinada região e não para outros órgãos, então você tem um processo de morte, está entendendo, Marcos? Obrigado.
Eunap, você consegue ler o... Você está no celular, né? Conseguiria ler o restante aí desse parágrafo? Acabou aonde? Acabou onde? Acabou perceber anteriormente. Inicia o seguinte com o Dr. Charles. Explicou-nos que a flora... Dr. Charles, espera, deixa eu virar o celular aqui, fica melhor, peraí. Pronto. Deixa eu colocar agora. Dr. Charles explicou-nos que a flora e a fauna microbiana, que se encarregam de estruturar e desorganizar a aparelhagem física, são mantidas por uma lei natural. Porém, é o fluido universal que lhes dá vitalidade ou que se encarrega de aniquilá-las quando já não se fazem necessárias. Isso é interessante, porque nós temos uma flora bacteriana. Eu posso comentar, esse menino? Não só pode, como deve, esse menino. Pode? Pois bem, vamos lá. Pois bem, nós temos uma flora bacteriana, principalmente e praticamente encontrada em sua grande maioria nos nossos intestinos, né? Elas ficam lá, direitinho, bonitinho, né? Então, quanto mais alimentos nós ingerimos para melhorar essa flora, como iogurtes, queijos, né? Alguns tipos de alimentos, né? É mais interessante para essa flora, quando nutrientes, né? Vitaminas, sais minerais, melhora para essa flora bacteriana. Um dos motivos dessa flora bacteriana existir, por exemplo, para vocês terem ideia, que pode estar relacionado ao equilíbrio do açúcar, né, no sangue, está relacionado à formação de um bolo fecal interessante, né, no sentido de dar um ciclo contínuo nos intestinos, em processos, por exemplo, de fagocitose, em outras palavras, de defesa do organismo humano. Esses micro-organismos, eles estão lá. E eles existem justamente para isso, inclusive para retirar nutrientes de alimentos que nós ingerimos. Que por si só, né, a bioquímica do organismo humano precisa do auxílio desses micro-organismos para poder assimilar melhor alguns nutrientes, molibdênio, né, alguns tipos de fósforo, né, assim, por aí vai. Pois bem, e aí, segundo ele, quando há um desequilíbrio nisso, né, de tal forma que não é reversível, essa flora, já não mais em equilíbrio, começa a se produzir livremente, e também outros micro-organismos que estão lá guardadinhos ou controlados começam a ficarem descontrolados, e aí vem todo o processo de putrefação e tudo mais no organismo humano. Isso é bem interessante. Então, vamos lá. No caso em tela, as impressões físicas transmitidas pelo espírito, de alguma forma, preservavam determinadas áreas orgânicas menos sensíveis à decomposição, restando-lhes o processo degenerativo. O recém-liberado foi conduzido por Ana a uma das áreas especiais, de onde seria conduzido para o departamento fora daquele campo, indo habitar uma comunidade infantil própria ao seu futuro desenvolvimento. A mãezinha adormecida, logo depois, Obrigado, meu querido. Foi recambiada para o lugar de onde seria também transferida com aqueles que podíamos considerar como melhorados, e que, ao despertarem no campo de refazimento, padeciam menos angústias, né? Então, você observa aqui uma separação da mãe e do filho, né? Ela esperar o filhinho com essa ternura infinita de quem deseja a maternidade dignificada. O esposo, conforme ilustrou o Dr. Charles, após algumas reflexões, houvera também desencarnado, não ali, mas numa das ilhas do país onde se encontrava em atividade comercial. Certamente, em razão da lei das afinidades, logo despertasse, teria meios de reencontrar os seres queridos, utilizando-se dos recursos de orientação e esclarecimento que foram instalados em nossa esfera de ação. Pois bem, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, vou jogar aqui uma sementezinha para pensar. Ele fala aqui que há esse esclarecimento, porque é um momento especial. E se não houvesse essas orientações no plano espiritual? Se um caboclo desencarna lá no outro lado do mundo, como é que ele consegue encontrar um ente querido, hein? Sabe me informar? Como é que é? Deixa eu colocar a dúvida aqui para vocês. Como é que ele consegue encontrar? Está na resposta, hein? Está na resposta no texto lido, hein?
Lei das afinidades. Lei da afinidade. A Maria Raquel teve um delay aí, porque está na ilha, né? Mas é isso mesmo. Beleza. A resposta da Alemanha chegou antes. Pois é, a Alemanha chegou primeiro. Ô, Maria Raquel, aqui, né? Eu estou no Japão, né? Pois é. A minha fala vai a nado. Lei das afinidades. Essa mesma lei de afinidades, por exemplo, que fazem com que toda uma microbiota, né, que é todo micro-organismos plasmáticos, aí a gente abre um parênteses, se agreguem também aos nossos organismos perispiritual, tá? O nosso organismo perispiritual também possui uma microbiota, se eu posso assim dizer, espiritual, né? Feito por plasmas, por miasmas, por formas de pensamentos, por tudo que você possa imaginar. E dessa mesma forma nós atraímos esses pequenos seres, né? Para o nosso perispírito, tá bom? E de uma certa forma ou de outra, eles podem também, se forem bons, eles entram no equilíbrio da microbiota que está nesse padrão vibratório nosso, do nosso organismo. Se forem coisas ruins, eles vão lá e estarão em desequilíbrio, formando problemas de saúde e tudo mais. Beleza? Aí vamos voltar. Certamente, encontrava-me... Ô, meu querido, você pode, por gentileza, dar uma subidinha aí? Muito obrigado. Vamos lá. Encontrava-me edificado com as lições que acabara de registrar. E porque necessitasse de alguns esclarecimentos, solicitei ao nobre amigo que me auxiliasse no entendimento da dolorosa ocorrência, a desencarnação da gestante do seu filhinho, naquelas circunstâncias, considerando-se que se encontrava quase no momento de renascer no corpo físico. Sem fazer-se rogado, o nobre amigo reflexionou por um pouco e narrou-nos, a mim e ao irmão Oscar. 75. Vamos lá. A nossa irmã viveu em sua penúltima reencarnação em uma das milhares de ilhas da Indonésia. Exatamente aquela em que há pouco desencarnou seu esposo, naquela ocasião também seu consorte. Entregavam-se, então, a práticas mágicas e supersticiosas, muito comuns em toda parte, especialmente em muitas das ilhas de cultura ainda primitiva, porque distantes da civilização, vivendo costumes tribais. Tidos como possuidores de dons espirituais em muitas das suas atividades, ela e os espíritos infelizes com os quais se homiziavam exigiam sacrifícios de crianças por seres inocentes e cujas vidas dariam alegria, saúde e felicidade àqueles que se permitissem utilizá-las. Assassinaram, desse modo, algumas crianças indefesas, cujos pais, ignorantes e perversos, permitiam sua imolação, vitimados pelos costumes bárbaros. Ao desencarnarem, foram surpreendidos... Só uma pausa. Faz um comentário acerca desse parágrafo, que ele é bem peculiar. A questão do sacrifício humano, das crianças, do processo reencarnatório que foi abortado por conta desses sacrifícios. Você gostaria de fazer algum comentário? Porque entra no terreno da cultura religiosa, né? Primitiva, principalmente. Peraí, deixa eu ajeitar meu bicho aqui. Eu estou no banquinho aqui, rapaz. As minhas cadeiras deram ajeitadas. Estou no banquinho aqui. Estou no banquinho de preto velho. Peraí. Tá com as cadeiras doendo? Estou no banquinho de preto velho aqui. As cadeiras estão doendo? Vamos lá, meu filho. Vamos. Isso é interessante, porque nós temos duas coisas. Você que fez o estudo. E a criança aí falando. Você que fez o estudo sobre os Anunnaki, né? E que eles influenciaram de uma certa forma ou de outra algumas outras culturas. Essas outras culturas, inclusive aqui na América Latina, né, e alguns países indo-europeus, eles também tiveram, né, essa ação de matar crianças. Na realidade, essa ideia de matar crianças, ela é muito antiga, né? Não é de hoje, né? Por vários motivos, né? Primeiro, não apenas por significado dessa criança ser um ser especial, porque é um jovem, é um recém-nascido,
puro, essa ideia que tinha daquela, muitos espíritos têm, muitas culturas têm essa ideia de serem seres, ó, vocês entenderam, né? Puros, né? E que melhor do que isso para poder fazer para uma divindade não há, né? Eu vou matar essa criancinha para dar de presente uma divindade e aplacar a ira dos deuses. Mas já também as duas coisas interessantes. A segunda que a gente consegue observar. Como nós sabemos, alguns espíritos influenciavam xamãs, influenciavam esses outros seres, né, encarnados através de processos mediúnicos, porque para esses espíritos nada mais especial do que a energia vital, espiritual, tenra de um recém-nascido que está com toda a pilha energética. Então, esse ser que está com essa pilha energética 120%, com meses de preferência, né? Em certas posições lunares também, né? Porque aí tem também a influência magnética da Lua com o planeta Terra, né? Ampliando um pouco mais todas essas energias que a morte provocada pode fazer com que esses espíritos inferiores absorvam, né? E se banqueteiam nesse plasma energético, porque eles fariam uso, né? Vejamos, por exemplo, no Velho Testamento. O Velho Testamento, ele fala muito sobre isso. Tanto é que Abraão ia matar o seu filho, né? Abraão ia matar o seu filho para poder fazer esse acordo com essa deidade chamada Jeová, né? Para que a partir daquele dia, todas as suas proles, todas as suas descendências seriam pessoas, os eleitos, né? E aí não ocorre isso, e aí tem um processo de circuncisão, né? Que é justamente a referência desse gesto de morte, digamos assim, que não ocorreu, do filho. A ideia é mais ou menos essa. Serviu, titio? Eu tenho uma pergunta. Aqui no caso, o feto, então, teria sido um espírito que nessa época... Calma, aí a gente está continuando. Calma, a leitura continua. Olha essas cenas... Continua lendo, deixa ela ler agora que ela vai ter a resposta. Isso, vai ler, lê lá. Aí, ó, pronto. Vou ler, então. Ao desencarnarem, foram surpreendidos por algumas das suas vítimas, que os arrastaram a punições severas, encarceramentos terríveis, submissões humilhantes. Sempre estarão em sintonia os devedores e os seus insensíveis cobradores. Muito obrigada pela resposta. Como, porém, sempre estando presente a justiça, o amor apresentou-se-lhes em forma de misericórdia e os recambiou à atual reencarnação, na qual foram constrangidos a encerrá-la de maneira dolorosa, superlativamente triste. Sigo. Terminado o resgate, que se impuseram por necessidade iluminativa, recomeçarão, noutra oportunidade, o processo de crescimento para Deus, edificando um lar no qual estarão presentes, numa família numerosa, alguns dos desafetos, hoje desditosos e sedentos de vingança. O amor é a luz que apaga a escuridão do ódio, diluindo-o em claridades de ternura e de compreensão. Comentários? Vamos dar uma pequena pausa, Cris, por favor, se alguém quiser fazer um comentário. É a lei de causa e efeito, né? É isso aí, Zé. É isso mesmo, lei de causa e efeito. Está funcionando, né, perfeitamente, em todos os sentidos. Até fazendo um comentário bastante rápido aqui, vou tentar ser breve também. Eu, depois de ter tentado por bastante tempo, não descobri que eu não posso ter filhos. Quer ter filho? Adotamos, né? Então, isso é interessante, porque eu também já vi parte do filme do que eu fiz no passado,
para hoje não poder ter filhos, né? Então é interessante porque é a justiça divina que se aplica e a gente não escapa, não tem como escapar, né? Então era só isso que eu queria comentar. Obrigado, Marco. Gente, tem um probleminha aqui no meu computador, vocês estão observando aí na tela que ela foi um pouquinho branca, eu não estou conseguindo fechar a caixa de diálogo aqui do chat. Olha a minha foto aqui. Alguém... Não autorizo. Está em Deixa, eu vou tentar compartilhar aqui, tá, Luciano? Sim, isso. Por favor. Tira você, o Lu. Tira o Lu. Tira o Lu. Isso. Peraí. Foi o Zé? Foi. Ok, beleza. Eu não estou conseguindo compartilhar. Então sou eu aqui que estou. Eu sou eu que estou aqui agora? Já nem sei mais. Peraí. Acho que sou eu ainda. Sou eu. É, você sim. Se você que está aí não sabe se está aí agora, a gente que não sabe se está agora ou não, Luciano. Olha, eu acho que eu vou marcar uma consulta com o branco velho que senta no banquinho. Pode ser? Ele pode me orientar melhor. Você é o Roche, passa para outro, hein? Você é anfitrião, não desliga, porque senão você vai desligar tudo. Rapaz, eu não derrubei o pessoal na semana passada, na quinta-feira. Exatamente, está chegando essa hora, hein? Vive me derrubando. Zé Luiz, ele tá treinando boliche com a gente, derrubando todo dia. Não estimula, papito. Você sabe o que eu falo. Vamos lá. Onde Cris silenciou parou... por um pouco. Sim. Vamos lá. Desculpa, gente. É o computador mesmo. Tem que trocar o sistema operacional. O Marco já me falou sobre isso. Pode seguir. Já. Eu? Sim. Silenciou por um pouco para logo concluir. O filhinho que lhe veio imantado ao perispírito, após havê-los perdoado, sofreu a reparação pelo mal que lhes impusera no período em que estiveram na erraticidade inferior. Voltará ao carreiro físico, também, rico de esperança e de alegria. O genitor desencarnou na mesma ilha onde praticara magia negra e cometera os hediondos crimes, havendo sofrido um processo prolongado antes de concretizar-se o fenômeno biológico da morte orgânica. Foi lento o deslindar-se das amarras carnais, experimentando aflições superlativas até a consumção total. Cris, aqui nós temos dois parâmetros bem interessantes para nós discutirmos, assim, comentários breves por conta do nosso horário, mas a gente pode observar o seguinte, que o filhinho, né, ainda que mantado ao perispírito, né, e após havê-los provavelmente pai e mãe, sofreu reparação pelo mal que lhes impuseram no período que estiveram na reticidade inferior, ou seja, nesse momento do desenlace, antes do parto, ele resgatou algum débito que ele trouxeram do passado. Olha como é magnânima a justiça divina nesse aspecto. Então, o filho, eles já sabiam disso antes de reencarnarem. Ele, inclusive, o neném, o feto. Então, naquele momento, por mais que a mãe fosse pegada mentalmente à gestação, por mais que ele, o filhinho, também tivesse com a ideia cristalizada, né, do nascimento e retorno ao mundo material, mas nesse ato de tempo, onde houve a tsunami, né, o processo do desenlace, e eles ficaram imantados aos seus corpos por conta do magnetismo mental nos seus corpos físicos, para ele, o reencarnante, houve um salto muito grande dentro da sua elevação, dentro do seu histórico, de ponta a ponta, tá? Das últimas encarnações até essa que seria a atual. Então, naquele momento onde ele desencarna antes de nascer, antes de reencarnar, ele resgata boa parte, né, do seu período onde esteve na erraticidade inferior, ou seja, ele podia estar no umbral, podia estar no Vale dos Suicidas, numa colina espiritual de vibração inferior. Então, naquele momento, ele chancelou o seu retorno à pátria espiritual de uma forma como rico de esperança e alegria, ou seja, ele remiu a sua consciência dos seus atos falhos no passado, que fez com que ele permanecesse durante um período nessa erraticidade ou na espiritualidade menor, e nesse momento foi a redenção para ele. Ao contrário do pai, que atuava com
magia negra, cometer crimes hediondos. Imagine, é porque o tempo e o espaço, na verdade, não existe. Para o espírito recém-desencarnado, quando ainda não domina essa questão do espaço-tempo na sua mente, o curto espaço de tempo pode ter sido horas ou até poucos dias, para ele pode ter sido uma eternidade. Então, aqueles seres, aqueles espíritos que desencarnaram precocemente por vias desses sacrifícios ou dos crimes hediondos, provavelmente, até por conta da própria magia negra, estariam ali presentes, orbitando no entorno daquela ilha, porque desencarnou não significa que ascendeu, né? Aí vem o ódio, a revolta, o sentimento de vingança, estariam presos magneticamente ali, aproveitando a situação do pai recém-desencarnado, e o que fizeram? Podem ter feito eiras e vezeiras com o pai, né? Porque foi lento, né, o desligamento das amarras carnais. Os liames que prendem o perispírito ao corpo físico, dependendo da condição do recém-desencarnado ou do desencarnante, né, demanda mais tempo ou menos tempo. Tem espíritos, inclusive, que é tão rápida a dissertação, esse deslindar-se das amarras carnais, que são os liames que prendem o perispírito ao corpo físico, que eles ascendem, evoluem numa rapidez incrível. Passa pelo umbral como se fosse um hiato de tempo, dependendo muito do comportamento moral que se manteve na condição de encarnado. Quanto mais nós procuramos espiritualizar o nosso pensamento, menos difícil se torna esse processo do desligamento dos fios, né, dos liames que prendem o corpo físico ao perispírito, ou vice-versa, melhor dizendo. Bom, parei por aqui. Luciano, Oi. também pelo que eu entendi na leitura, o filhinho, ele, na erraticidade inferior, ele foi perseguidor desses pais agora, que estariam para recebê-lo. Ele diz, ele veio imantado, ele perdoou, sofreu essa reparação pelo que lhes impusera. Então, esse deve ter sido um daquelas crianças sacrificadas, foi perseguido esses pais, que agora vieram pais, e aí, com o perdão, ele dá esse salto que você diz, realmente, porque ele vai voltar rico de esperança e de alegria, porque aconteceu o perdão, inclusive. Exatamente, Raquel, exatamente. E você reforçou vamos colocar na condição de virtude, né? Porque enquanto não existe, passa a ser apenas uma palavra. Mas quando nós entramos no terreno do perdão, que rompe as amarras que nos mantém magneticamente presos aos nossos... aqueles que pensam diferente de nós, para não dizer a palavra inimigo, de repente inimigo somos nós, nem tanto o outro. Quando ele percebeu que o perdão deveria ter sido colocado em prática, o que aconteceu? É porque é um processo natural, ele é automático, né? Naturalmente, ele conseguiu ascender, e aí brotou no seu coração a esperança, a paz, enquanto os pais, né? Provavelmente o pai dele, principalmente, né? que praticava, né, magia negra, ritual, essas questões todas que nós já vemos através do Manuel, né, certamente vai ficar um tempo maior. Né? E é uma linha de raciocínio bem interessante, Raquel, essa questão de repente, no plano espiritual inferior, perseguidor, né, e perseguido reencarnam, isso aí é regra dentro da doutrina, como nós sabemos, para remirem, né, as suas diferenças aqui na condição de encarnado. Bom, a gente ainda tem mais um tempinho. Alguém gostaria de continuar a leitura? Obrigado, Raquel. Mais 5 minutinhos, são 17h18. Ou a gente para por aqui e continua na semana que vem? O que vocês acham? Eu recomendo até parar por aí, Luciano. Parece ser mais lógico. A gente vai tem o resto do capítulo, que são algumas 2 páginas, né? E é muito rico esse capítulo. Eu quero aproveitar, então, a oportunidade de fazer um outro pensamento que me veio aqui. A gente sempre sabe que existe muito planejamento, né? Até os fatos se consumarem, né? Eu imagino assim, quantas encarnações
atrás aconteceu isso, né, para essa criança, que, na verdade, foi um espírito que passou por zonas interiores, e o pai e a mãe, que já vinham de outros locais, que se esbarraram. São tantos esbarrões, né, que a gente se perde no tempo, né, do pensamento. E um outro julgamento também que eu já ouvi muito falar, né, desse tsunami, né, que eram diversos espíritos, né, que tinham o turismo sexual, né, o desvario, né, o materialismo em primeiro lugar, né? Então se reuniram lá e tal. E a gente está vendo aqui que é uma mãe e um filho com determinados problemas que não tem muito a ver com isso. Então, assim, me chama a atenção isso para a gente evitar o julgamento, né? Ah, porque fulano morreu lá porque merecia. Ah, o cara foi atropelado porque estava correndo, o outro estava correndo demais. A gente não consegue entender e foge à nossa mentalização os rumos que aconteceram até se consolidar dessa forma, a partir do princípio que o acaso não existe, né? Existe muita programação para que tudo aconteça, né? Perfeito, Zé. Silêncio sepulcral, hein? Então, deixa eu fazer um comentário rapidinho, tendo em conta um comentário que a Raquel fez antes, né? Como no plano espiritual existe o socorro constante. Não foi isso que você falou, Raquel, né? Existe amparo, existe socorro de todos os lados, de todas as maneiras, né? Como muitas vezes a gente não consegue nem imaginar, a gente acaba depois tendo conhecimento disso através da literatura espírita. Porém, nós temos também amparo constante enquanto encarnados. Ah, sim. Uhum. Né? Eu queria destacar isso porque a dedicação deles, dos nossos amigos espirituais, é tamanha, o esforço deles é tão grande em nos ajudar, que é algo que a gente não consegue mensurar. Então, estão do nosso lado, fazem um esforço gigantesco para que a gente, né, é aquele pai, aquela mãe que segura o filhinho para atravessar a rua. Eles estão ali nos segurando pela mão muitas vezes. Então, eu queria simplesmente destacar isso, que a gente também tem esse amparo constante, porque quando a gente chegar no lado de lá, tem uma coisa que a gente fala muito em mitigação de risco, né? Eu que estou agora envolvido com isso. Você identifica o risco e você trata o risco antes que ele aconteça. Então, tem um risco, você sabe que existe a vulnerabilidade, você vai lá tratar antes que essa vulnerabilidade seja usada para fazer o mal. Certo? Para um ataque, qualquer coisa desse tipo. Então, você toma uma atitude proativa. E eles estão muito do nosso lado, de uma maneira proativa, nos ajudando, para que depois, no momento que a gente chegar do lado de lá, a coisa seja mais tranquila. Para eles e para nós, seja mais feliz. A nossa passagem seja um episódio feliz, um acontecimento feliz, e não triste, como você falou, né, Luciano? Choro e ranger de dentes. Era isso. Maravilha, Marcos, maravilha. Só que, olha a nossa dificuldade em trazer isso para nós. Você, no seu trabalho, você vai identificar o risco para você criar defesas. As ações para poder evitar com que ele aconteça, né? Mecanismos. Pois é. Aí, por que nós não mergulhamos em nós mesmos para perceber quais são os riscos para nós? Quando eu escuto, quando alguém discorda de mim, o que acontece comigo? Eu entro numa situação de risco porque eu não vou admitir. Se alguém ultrapassa no carro, me dá uma fechada, eu entro numa situação de risco ou não.
Nós não nos avaliamos no nosso cotidiano, porque são esses os riscos. E nós poderemos criar ações mitinadoras para sairmos dessas situações de risco. É a mesmíssima coisa, mas nós ficamos com o olhar nas coisas materiais. O que é que me tira do sério? O que é a palavrinha que é dita? Qual é o gesto que alguém faz para mim, que me incomoda, que eu acho que está sendo provocativo? Qual é a palavrinha que é dita que eu não aceito? A gente não pensa isso. E todas essas coisas são situações de risco. Se a gente identificar, se a gente se olhar e se perceber. E está chegando a hora que o estopim vai ser aceso. Eu tenho que apagar esse estopim. Qual é a minha ação rápida para apagar esse estopim? Você tem, é legal isso que você está falando, porque existe a situação em que você pode evitar um incêndio e tem a situação em que você tem que apagar um incêndio, né? Exatamente. E evitar um incêndio é bem melhor e o prejuízo é bem menor também, né? Quer dizer, no momento que você evita um incêndio, você está tomando uma ação proativa de evitar um incêndio, você tem um benefício muito grande. Você não tem um prejuízo. Prejuízo você pode ter lá, de repente, eu gastei um tempinho, eu usei um pouquinho de água para chegar aí, colocar ali naquele foco de fogo. Eu fui rápido e consegui controlar a situação. Mas depois que o incêndio acontece, aí eu tenho que apagar. É bem pior. Eu vou só falar uma coisinha que o Luciano já falou esses dias, eu conversei com o Dalton também. O Dalton, ele falou, Marcos, quando você está numa situação em que você precisa de ajuda, chama o Frei Luiz. Eu estou chamando o Frei Luiz, ele tem me ajudado de uma maneira tão brilhante, tão assertiva, que eu falo assim, meu Deus, né? Que espírito, né? Que coisa maravilhosa. Porque eu tenho inclinações que eu tenho que tomar cuidado. E vai em diversos... Situação de risco. Todos nós. Todos nós, sabe? Eu falei até para você esses dias, Luciano, da derrapada que eu dei, é assim que eu fiquei chateado comigo mesmo uns 2 dias. Né? Mas não vou entrar em detalhes aqui, mas não é o objetivo, não é o fórum. Mas nós temos que estar atentos, porque se estamos aqui, é porque ainda temos muitas coisas ainda para serem ajustadas. É a nossa oportunidade. Então, é importante a gente fazer uma gestão proativa de riscos para evitar com que esses riscos aconteçam. É interessante. É perfeito, Marco. Eu estava aqui analisando a fala, a sua da Raquel, e estava me ocorrendo aqui um dos estudos que nós fizemos e que me fez agora desenvolver uma linha de raciocínio dentro desse tema. A gente até poderia considerar como uma profilaxia preventiva do espírito. Porque antes de nós ativarmos o gatilho da reatividade, se nós utilizássemos, e nós utilizamos, mas transformar o homem velho no homem novo, em 1 ano, como nós estamos aqui, isso é só um paralelo, é um processo que demanda muita coragem, autoobservação e força de vontade suficiente para que essa transformação se dê de uma forma segura, porque nada que é feito muito rápido não consolida no espírito, nos seus traumas, né? Então, já que nós temos o hábito salutar das preces diárias ao dormirmos e ao acordarmos, nós estaremos nutrindo a nossa alma de recursos que vão fazer com que nós tenhamos um comportamento, ainda que proativo, mas de uma forma mansa, de uma forma tranquila, de uma forma sábia, de uma forma serena. Porque hoje, eu acredito até que mais em toda a história da humanidade, devido aos avanços tecnológicos, né, em todas as esferas da humanidade, né, nós temos tantos recursos às nossas mãos, né, o carro, por exemplo, o celular, por exemplo, uma bicicleta, uma moto, seja lá o que for. Então, eu falei em meio de transporte, porque é o que a gente mais utiliza ultimamente. Hoje, nem tanto como antes, né?
por conta da pandemia. Mas as pessoas andam tão estressadas e não nos cabe nós entrarmos no diapasão delas. Cabe a nós fazermos a diferença. E essa diferença só se dá quando a gente se autoconhece, se autoaceita com as nossas arestas. Todos nós temos as nossas, e não adianta dizer que nós temos as nossas, porque o homem velho ainda reverbera em nós, nessa tentativa de transformação para o homem novo, e que demanda muito sacrifício, muita abnegação de alguns conceitos nossos. Eu não estou sendo intensivo para ser intensivo, não. É porque nós somos assim ainda. Então, um passo pequenininho que nós damos aqui nesse sentido, da contemporização, é um passo muito grande já no plano espiritual para nós. Então, como tudo na nossa vida é construção, essas medidas profiláticas com relação aos embates diários que nós enfrentamos na nossa vida de relação, em qualquer aspecto, seja profissional, social, no trânsito, com uma pessoa que a gente não conheça, isso é muito comum acontecer ultimamente, né, porque já estávamos estressados, hoje mais do que antes. Então, se nós nos comprometermos conosco mesmos, de buscar esse ponto de equilíbrio que o Espiritismo nos assevera diariamente, seja através das obras, né, psicografadas, seja através do Evangelho, e principalmente seja através do autoconhecimento proposto, que é uma condição individual, entendeu? A gente vai dar um salto muito grande, sem sair do lugar. É isso. Obrigado. Eu dar uma pinceladinha aí para não ficar calado, porque senão eu infarto ficar calado o tempo todo. Falar alguma coisa com os amigos aí, né? Eu acho que o estudo de hoje foi sensacional e tinha que parar mesmo e retornar com ele na semana que vem, porque daria mais tempo da gente sedimentar algumas emoções que trazem para nós esse estudo tão rico, como já foi dito aí. Nesse teu depoimento, Luciano, eu achei assim muito próprio para o trabalho de hoje, só que me veio na cabeça, né? É preciso que a gente faça realmente esses ensaios, esses pequenos debates, vamos chamar assim, entre nós, despertando ou fazendo com que isso volte, saia do estômago para a garganta, de vez em quando sobe até a garganta, porque a gente se esquece, a gente já sabe de tudo isso. Mas, de alguma forma, parece que há uma acomodação no nosso trânsito por esse planeta que a gente acaba esquecendo muita coisa. Nós já vivemos situações semelhantes no nosso passado, não, eu acredito que muito mais atrás do que nessa reencarnação, e isso ainda traz para a gente uma sensação de muita pobreza de espírito, de como é que somos capazes de situações como essa, né? E temos que passar, às vezes, por um tsunami, por uma coisa tão devastadora, material, para que a gente desperte, para que a gente veja que a gente consiga olhar os defeitos, ou os problemas, ou as dificuldades que nós, como espíritos, temos para alcançar a luz. A gente vê espíritos aí envolvidos em tramas terríveis que são auxiliados. Eu acho que o nosso papel hoje aqui, eu vejo assim, muito assim, independente daquilo que a gente passa como profissional de alguma área ou na comunidade que a gente vive, é fazer o bem, é buscar saber aonde há necessidade, aonde há gente precisando da gente, independente se a gente gosta ou não dessa pessoa, se a gente tem intimidade, se a gente tem uma relação afetiva ou não, é fazer o bem, é buscar realmente fazer o bem. E acho que essa parte espiritual, essa parte nossa, né, da religião, da fé que a gente professa, ela nos dá esse ferramental para que a gente possa exercer alguma coisa de boa que a gente tem, e a gente já sabe. A gente tem que fazer o bem, porque quando desencarnar, vamos depender de alguém que gosta de fazer o bem.
Então, esse é o momento do grande ensaio, é entender aquelas coisas de Jesus que são muito claras para a gente não dá valor porque eu acho que são tão naturais, né? Tá tão efervescente, tão bonita, tão, né? É um jardim imenso, né? As coisas que Jesus disse para todos nós, mas a gente parece que tem dificuldade de compreender. Temos que fazer o bem para todas as pessoas, aqueles que estão em desacerto, em desalinho, para aqueles que estão alinhados. Temos que fazer o bem, é buscar de alguma maneira de ajudar os nossos irmãos de alguma forma, seja através da oração. Às vezes já não tem nada para dar, tem sim, senta e ora 5 minutos por dia para aqueles que estão em dificuldade, né? Claro que a espiritualidade, se a tua essa energia que você manda, ela pode ser útil de alguma forma, ela será. Ah, mas você está rezando para quem? Eu não quero saber para quem eu estou rezando, estou pedindo a Deus que proteja a humanidade. E já está bom, já está de bom tamanho. Né? E se a gente tem alguma coisa em espécie, material, que sabe que está difícil, vamos tentar, de alguma maneira, ajudar essas pessoas, porque o momento não está fácil. A gente, dentro do programa, Luciano, desculpa até ia parar, mas eu vou atrás aí do que foi lido, e o Zé foi muito especial no que ele falou, né, no momento, eu guardei. As entidades que estão desencarnando, ainda na condição de coma, ou num desastre, né, desse aí, um impacto desse violento que vem, eles chegam desnorteados na casa espírita, normalmente levados por alguém, eles não vão sozinhos. Eles são realmente carreados para lá, para que esse grupo de socorristas que existe, não só na casa espírita, mas esse grupo socorrista que ampara, e o Frei Luiz é um lugar desse, eu acredito que toda casa espírita, depois eu falo contigo, e depois no grupo também, se for necessário, toda casa espírita é um ponto de luz aonde é uma UPA do plano espiritual, onde você vai lá receber seus primeiros tratamentos, né? Então, eu, numa vidência modesta, vocês me perdoem, pelo amor de Deus, eu vi uma escuridão muito grande, onde pequenos pontos acesos seriam casas espíritas, o núcleo religioso de amparo espiritual para essas entidades que chegam totalmente desalinhadas, totalmente desnorteadas, buscando ajuda. Então, deixo aí para vocês a colaboração, que a gente possa refletir nisso. Temos que ajudar as pessoas. O momento é muito difícil. Muito. Dalton, vamos aproveitar então a sua fala e vamos pedir então que você, caso sinta vontade, faça a oração de encerramento. Já passamos do nosso horário e depois a gente continua conversando após a prece final, pode ser? Tá certo. Tá certo. Então, vamos, nesse momento, mentalizar Frei Luiz, né? Mentalizar esses espíritos do bem, doutor Bezerra de Menezes, Yogananda, uma série desses irmãos aí, aquele que bate no nosso coração, aquele que a gente, quando lembra, né, Santo Antônio de Pádua, Maria de Nazaré, vamos pensar num desses irmãos que a oração sobe com mais facilidade. É quando a gente coloca o nosso pensamento, o nosso desejo, a nossa humildade em direção a um irmão desse, para que a gente possa pedir a Jesus, num momento de tanta dificuldade que passa a humanidade, discernimento para todos nós. A gente precisa acordar, no geral, todos nós precisamos de um aceno do plano espiritual nos auxiliando, que não seja dor, que seja realmente um momento de fraternidade, um momento de compreensão, um momento onde a gente possa compreender as dificuldades que tantos irmãos estão vivendo nesse momento, e hoje o nosso ponto do estudo foi de falar da lei de ação e reação, na lei de causa e efeito, né, que Jesus tenha misericórdia da gente, que possa nos auxiliar, nos dando discernimento, nos auxiliando na pergunta que a gente faz: Senhor, o que eu tenho que fazer agora? O que queres de mim, Senhor? O que eu faço nesse planeta que ainda não acordei? Fala para mim o que queres de mim. E a gente possa compreender isso. E a gente possa pegar na mão de Jesus e dizer para ele: estou aqui, faça de mim instrumento da tua paz, faça de mim
instrumento do teu socorro, do teu amor, para que eu possa ajudar meus irmãos em grande dificuldade. Que Deus abençoe todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.